ele possa receber, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, eterno Pai celestial, Pai querido, Pai amado, Deus santo, oh Deus de glória, Deus de poder, Pai. Nós levantamos a nossa Obrigado para te adorar, para Sérgio estar na sua casa nessa manhã, ouvindo a tua palavra, Senhor. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor veio, Senhor, tomar a direção, Pai, deste culto, de cada vida, Senhor, que está aqui neste momento, meu Deus. Que o Senhor venha guardar vidas, Pai, que o Senhor venha cumprir as tuas promessas sobre a nossa vida, Senhor, nesta manhã, Pai. Oh, Pai, alcança, meu Pai, o teu povo, a tua misericórdia, a tua graça, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, meu Pai, para a honra e glória e proteção do nome de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de deixar aqui para os irmãos, vocês abrirem a Bíblia, pode abrir, que aí acompanha, né? O Salmo 33. Do 12 até o 14. Amém? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus, está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada, contempla todos os moradores da terra. Vamos lá no 18, irmãos. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a tua alma da morte, para os conservar vivos da fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, é o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu nome, no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Amém? Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vou louvar o Senhor aqui, os irmãos abram a boca, louvam o Senhor, né? Vamos adorar a Deus nessa manhã. Amém, irmãos? Senhor, formoso és, a tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, sua graça invade em mim.
mas eu preciso que vocês me ajudem. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Vitória vem, que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E que as palmas todas nós batemos as palmas, é porque nós estamos nos alegrando, né? Amém. Com as coisas do Senhor, estamos nos alegrando ao Senhor. Amém, irmãos? Eu gostaria neste momento de chamar aqui o nosso irmão Zé Vicente para ele orar por dízimos e ofertas. Amém, em nome de Jesus? Vamos receber isso com as palmas, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Você vai ofertar ou dizimar, segure suas mãos presente do Senhor. Glória a Deus. Você que não vai presente a sua mão, Senhor, para nós não suster o nosso lar, nossa família, amém? Amém. Senhor Deus eterno, Pai, Deus eterno, Pai celestial. em nome de Jesus Em nome de Cristo, Jesus, mais uma vez, mais uma vez, a nossa voz. Pai, te apresentamos agora,
Derrama o Deus na dentro da prosperidade, dentro para esse lado, oh Deus, da tua presença, minhas palavras, derrama a bênção sobre esse Senhor, revela que não projeto o Senhor, meu Pai, vamos falsar e dispensa para cada um, meu Pai. Não sabe que nossa mão mesmo que não vazia, meu Pai, mas contempla fantástico, meu Pai. Nós pedimos a bênção, glória e renova em nome de Jesus. A honra e a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Pai, Filho e Espírito Amém. Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Quero louvar o Senhor, aquele lindo Jesus em tua presença. Quantos aí conhece ele? Amém. Amém. Amém? Amém. Então, vocês me ajudem aí com o gogó de vocês. Amém, irmão? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Vamos tua face e rendemos-nos a ti. Um dia tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. É que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos receber o pastor neste momento, dizendo glória ao Pai, Glória ao Pai. glória ao Filho, Glória ao Filho. glória ao Espírito Glória ao Santo. Espírito Amém? Santo. Bom dia, irmãos. Bom dia. Paz seja convosco. Amém. Vocês estão felizes com o Senhor? Amém. Nós estamos felizes porque o Senhor nos permitiu chegarmos aqui nessa manhã, iniciarmos mais um dia ou uma semana na presença do Senhor. Amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você que está me assistindo aí pelo Facebook, Deus abençoe. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? É um prazer poder
estar falando de Jesus para você, estarmos na presença do Senhor, amém? Eu queria fazer algo diferente aqui, irmãos. Pode se sentar um minutinho, depois você vai ficar de pé para nós lermos a palavra aí, tá bom? Alguém de vocês aí tem o desejo de vir aqui nessa manhã cantar um hino para o Senhor? Ler um versículo da palavra de Deus, fazer uma oração, dar um testemunho? Qualquer um de vocês aí. Alguém de vocês aí tem o desejo de vir aqui? Você vai estar sendo enviado a sua imagem aí para o mundo todo aí, tá? Até lá no Japão eles vão te assistir aí. Tem alguém que quer desejo de vir aqui cantar um hino? Ou fale agora ou cale-se para sempre. Ninguém quer cantar um hino aqui não? Não? Ninguém quer ler um versículo da palavra de Deus? Também não? Não? Aí isso aí não ia faltar, né? Aí isso não falta não. Fica à vontade, Deus. Tira a máscara, tá, Deus? Glória a Deus. Amém. Ler o versículo em nome de Jesus, né? Amém. Que Deus abençoe, que a paz esteja convosco, né? Em nome Amém. de Jesus, né? Que Deus abençoe, né? Glória a Deus. Nossa vida, né? Em nome de Jesus. Vamos ler um versículo, amém? Lá em Jeremias 15, amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos ler o versículo lá em Jeremias 15, né? O que Deus quer nos alertar, né? Em nome de Jesus, né? Nós pedimos a Ele, né? Aí, se Ele quiser, Ele faz na nossa vida, né? Amém? Está escrito no livro lá, em Jeremias 15. Agradeço a Deus, né? Por esse dia maravilhoso, né? Que nós estamos aqui na presença de Deus, né? Nosso Pai soberano, né? Graças a Deus nós estamos tudo com saúde, em nome de Jesus, né? Nós até agradecer ao nosso Pai, né? Glória a Deus. Porque o Senhor é bom, misericordioso, né? Para a nossa vida, né? Amém. Ele dê graça a cada um de nós, amém? Pode achar? Glória a Deus. Amém? Jeremias 15, 1, amém? Glória a Deus. Disse assim a palavra de Deus: Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lançá-lo-os diante de mim e saias. Amém? Glória a Deus. Amém? Ainda que Samuel, Moisés, né, pedisse a ele, né, para abençoar aquele povo, né, ele não ia abençoar, né, porque o povo era tudo, né, não aceitava o Senhor, né, não aceitava a palavra dele, né, o testemunho dele. Aí ele disse, ainda que Moisés e Samuel diante de mim se pedisse para abençoar aquele povo, ele não inclinaria para aquele povo, né? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, né? Que Deus abençoe cada um de nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Mais alguém, irmãos? Quer ser conhecido aí no mundo todo, não? Amém? Ivan trava tudo, Ivan. Amém. Amém, irmãos? Então eu gostaria que você se colocasse de pé em reverência à palavra de Deus e abrisse a sua Bíblia aí na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4. Você que está me assistindo pela internet, se você tiver na sua casa a sua Bíblia, ou se tiver aí no seu smartphone, no seu aplicativo, uma Bíblia, eu gostaria que você pegasse e acompanhasse com a gente a leitura desse texto. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 6, 7 e 8. Amém. Amém? Glória a Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículos de 6 a 8. Versículos 6, 7 e 8. Amém? Amém. Todos encontraram? Amém. Posso ler o que está escrito aí? Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício, e próximo está o tempo da minha partida. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora, pois,
a coroa da justiça, o qual o justo juiz, agora pois a coroa da justiça que me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome na beleza da tua santidade. Tu és santo, 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 eternamente santo. Nas tuas mãos está todo o poder e autoridade. Nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua presença nessa manhã. Iniciamos o nosso dia, a nossa semana, louvando o teu santo nome, adorando o teu santo nome, cantamos hinos de louvor e adoração ao Senhor. E agora, Pai, nesse momento tão importante do culto, que é do Senhor, os nossos ouvidos, Pai, estão atentos à tua palavra. Eu te peço, ó Espírito de Deus, é o Senhor quem dá entendimento da tua palavra, é o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu te peço que eu diminua, que Cristo apareça, Senhor, que Cristo cresça neste lugar, através, Senhor, dos meus lábios, que a sua palavra seja, Pai, enviada em cada coração que nos ouve, seja aqui, Pai, na presença do Senhor na igreja, seja através, Pai, das redes sociais, que o Senhor venha abençoar cada um dos teus filhos que parou nessa manhã para ouvir essa palavra, para ouvir a tua voz, Senhor. Que o Senhor manifeste o teu poder, Senhor, que o Senhor dê entendimento da tua palavra, Senhor. Eu te peço, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós, pois somos verdadeiramente pecadores, Pai, mas somos seus adoradores. Nós queremos te adorar em espírito e verdade, nós queremos, Pai, obedecer a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada. Nós oramos em nome de Jesus e abençoamos essas vidas, Pai, que nos assistem, que nos ouvem nesta manhã, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Digam graças a Deus, digam aleluia, podemos assentar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Paulo, irmãos, ele escreve esta segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo, né? Timóteo era filho na fé do apóstolo Paulo. E Paulo escreve essas palavras, esta segunda carta, antes de fechar as cortinas da sua história. O apóstolo Paulo vai dizer essas palavras para Timóteo, nesta segunda carta, são as últimas palavras dele, antes de ele caminhar para o martírio. Ele estava no corredor da morte, ele estava preso, julgado por Roma e tinha sido condenado à morte. E Paulo, como ele sempre fez, em qualquer circunstância, em qualquer situação, a prioridade dele era pregar o Evangelho. E mesmo estando ele numa prisão, lançado numa masmorra, lá em Roma, ele não deixa de pregar o Evangelho, ele não deixa de falar de Jesus Cristo. E eu queria conversar com você que me assiste aí nessa manhã, eu queria conversar com você a respeito desse homem. Eu gostaria de conversar com você a respeito de como que está a nossa vida. Esse homem, ele ao chegar ao final do seu ministério, ao final da sua carreira, ele quando chega no final do seu tempo aqui nessa terra, ele, nesses 3 versículos aí que nós lemos, ele faz uma retrospectiva da sua vida passada, da sua vida presente e da sua vida futura. Se você ler com atenção, esses 3 versículos que nós lemos aí, você vai ver que Paulo está fazendo uma retrospectiva, ou um balanço da sua vida passada, da sua vida no presente e da sua vida no futuro. E eu tenho certeza que nesse momento de pandemia, neste momento de aflição, né, de angústias, neste momento de incertezas, seria bom que vocês parassem para fazer uma análise de como está a sua vida, como tem sido a sua vida, e você fizesse um balanço da sua vida. O apóstolo Paulo, nesses 3 versículos, ele vai fazer exatamente isso, ele vai fazer um balanço da sua vida, ele está examinando a sua vida. E eu chamo vocês que estão aqui na igreja nessa manhã, chamo vocês que estão nos assistindo aí nessa manhã, que façam isso, que vocês tenham um tempinho
tirem um tempinho, ainda se possível no dia de hoje, para examinar a sua vida passada, a sua vida presente e a sua vida futura. Como que está a sua vida? Faz uma análise, faz um balanço da sua vida. Só que antes, irmãos, eu queria resumir, para você entender o que ele diz aí no final da sua existência. Eu queria resumir falando alguma coisa a respeito de quem é esse homem. Quem é o apóstolo Paulo? Tem muitas pessoas aí que têm assim uma admiração, e eu sou uma dessas pessoas, muito grande pelo apóstolo Paulo. Eu já tive a oportunidade de falar aqui na igreja que eu tenho para mim que foi um dos grandes homens usados por Deus em toda a Bíblia. Deus usou grandes homens, né? Deus usou grandes homens. Começou por Abraão, e veio Moisés, e veio Elias, e veio Isaías, Jeremias, Daniel, grandes homens, os seus discípulos. Mas eu tenho para mim, essa coisa minha, particular minha, que um dos grandes homens, se não o maior homem usado por Deus, por Jesus, no Novo Testamento, é o apóstolo Paulo. Eu tenho uma admiração muito grande pelo apóstolo Paulo, e nessa manhã eu gostaria de refletir com você, antes de nós entrarmos na mensagem, eu gostaria de refletir com você, quem foi esse homem? Quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele nasceu na cidade de Tarso. Ele era conhecido como Saulo de Tarso, né? Paulo nasceu na cidade de Tarso, na Sicília. Ele estudou aos pés de Gamaliel em Jerusalém. Ele tornou-se um notório estudioso da lei de Deus, e ele demonstrou desenvoltura, e ele foi superior aos seus mestres. O apóstolo Paulo, mesmo antes de ser Paulo, ele era Saulo de Tarso, da cidade lá da Sicília. Ele estuda aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um mestre, era um homem de muita cultura, um homem muito sábio. E Paulo, ele estuda aos pés deste homem em Jerusalém. Só que Paulo, ou Saulo, não fazia a mínima ideia que um dia ele ia ser separado por Deus para o Evangelho, para evangelizar as nações do mundo. Então o próprio Deus já estava no controle da vida de Saulo, conforme ele está no controle de cada um de nós, irmãos. A nossa vida, mesmo antes de nós conhecermos a Deus, mesmo antes de nós entregarmos a nossa vida para Deus, Deus já nos conhecia, já tinha um plano para nós e já estava nos encaminhando para esse plano. Vocês sabem, eu vivi na estrada aproximadamente 25 anos. E por 2 vezes, eu já disse isso daqui, você que está me ouvindo aí, acho que você ainda não sabia disso, nunca ouviu falar, mas por 2 vezes eu dormi na direção de um caminhão, uma vez num caminhão e uma vez no ônibus da Cometa, indo para São Paulo. A igreja que já sabe, que eu já contei isso aqui para a igreja. Por 2 vezes eu dormi na direção. Uma vez eu estava indo para São Paulo, no ônibus da Cometa, 2 e pouca da manhã, de madrugada, só viajávamos de madrugada, e eu dormi na direção do ônibus, e a experiência amarga que eu tive foi que na hora que eu tinha que sair da pista na viaduta para entrar para a churrascaria, lá em Itatiaia, me deu um branco, e eu estava dormindo, eu passei direto. Aí eu voltei a mim, e dali para cá, vocês sabem da história, eu perdi o prazer de viajar e parei de viajar. Não viajei mais, só trabalho agora lá dentro da cidade. Mas antes disso eu já tinha dormido na direção de um caminhão, viajando de São Paulo para o Rio, na viaduta também, o caminhão carregado com café, 15 toneladas de café, e eu chegando no Rio de manhãzinho, saí de São Paulo à noite, tinha que amanhecer no Rio, era uma carga de horário, recebíamos um prêmio por cumprir o horário, então eu viajei a noite inteira, o dia amanhecendo, chegando no Rio de Janeiro, em Belfort Roxo, ali por ali assim, eu acordei, sabe como que eu acordei? Quando eu passei numa ponte, Gerlando, e o caminhão daquele, sabe, aquele solavanca assim na ponte, e eu acordei, eu estava dormindo. Hoje, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que Deus já tinha um plano na minha vida. Isso aconteceu há 25 anos atrás, e Deus já tinha um plano na minha vida, que hoje eu estarei aqui nessa cidade, nessa manhã, pregando para vocês, pregando para você. Então Deus já tinha um controle sobre a minha vida. E o apóstolo Paulo, mesmo antes de ser Paulo, quando ele era Saulo, quando ele era perseguidor da igreja, Deus já estava no controle da vida dele, e fez então com que ele
desenvolver-se, né? Teve uma desenvoltura maior do que os seus mestres. Quando ele diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel, o apóstolo Paulo superou o conhecimento, a sabedoria de Gamaliel, então ele pode ser usado por Deus, né? Então Saulo, depois de chamado Paulo, foi um homem muito culto. Ele foi um homem poliglota, ele falava vários idiomas, ele tinha um zelo muito grande com a religião judaica, com o judaísmo. Ele tinha um zelo muito grande com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Esse zelo era tão grande que ele perseguiu os cristãos do primeiro século, e ele perseguiu os cristãos de uma forma implacável. Ele entrava nas casas das pessoas, ele entrava nas sinagogas, arrastava as pessoas para as praças públicas, ele matava, ele participava da morte dos cristãos. A Bíblia deixa registrado para nós que quando ele não participava diretamente de um ato de sacrificar os irmãos, do ato de covardia com os irmãos, com os cristãos do primeiro século, a Bíblia deixa registrado para nós que ele permitia que os outros fossem sacrificados. Se você ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, você vai ver lá a conversão de Estevão, você vai ver lá a história de Estevão no capítulo 7, e ela termina no último versículo do capítulo 7, dizendo que Estevão adormeceu, e eu gosto muito disso, né? Ele tinha morrido, mas a Bíblia fala que Estevão adormeceu. Ele foi apedrejado até a morte, mas ele não morreu, ele adormeceu. Vocês que somos seguidores de Jesus Cristo, somos obedientes à palavra, somos tementes a Deus, nós não vamos morrer, nós vamos adormecer, amém, irmãos? Então lá o capítulo 7 de Atos conta a história do martírio de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir, né, da igreja, e ele é apedrejado até a morte. Lá diz que ele adormeceu. Aí abre o capítulo 8, versículo 1, dizendo assim: e Paulo, lá ainda era Saulo, ainda não tinha convertido, ainda não tinha trocado o nome dele, lá está Saulo. Então lá diz: Saulo consentia na morte de Estevão. Ele consentiu, mesmo ele não participando, ele consentia que os cristãos eram mortos. Então esse é o apóstolo Paulo. Este homem, ele é convertido aonde? No caminho de Damasco, não é isso? Ele estava indo para Damasco em perseguição aos cristãos, e no caminho de Damasco, então, lá em Atos, no capítulo 9, narra a história da sua conversão. Ele se converte, ele tem um encontro com Jesus. E, irmãos, quando eu digo de analisar a nossa vida, quando eu digo de fazer um retrospecto da nossa vida passada, da nossa vida presente e da nossa vida futura, Geraldo, eu estou dizendo que é isso. Quando o homem tem um encontro com Jesus, vocês já tiveram um encontro com Jesus? Sim ou não? Sim, sim. Você que está me assistindo, você já teve um encontro com Jesus? Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É impossível a pessoa ter um encontro com Jesus e viver na mesma vida que vivia antes. É impossível. Todas as pessoas que se encontram com Jesus, o Jesus verdadeiro, o Jesus da Bíblia, eu não estou falando aqui de religião, eu não estou falando aqui de igreja, eu estou falando de Bíblia, eu estou falando da palavra do Senhor. Todas as pessoas que se encontram com Jesus, elas mudam de vida. Então, quando eu disse lá atrás, de nós fazermos um balanço da nossa vida, é o momento de nós pararmos e olhar para trás, olhar a nossa vida passada, olhar a presente e depois olhar também o futuro. Mas se houve mudança na nossa vida, quando o encontro com Jesus Cristo ele é real, a nossa vida ela é mudada por esse poder, por esta palavra, pelo Espírito de Deus. Ninguém muda ninguém, eu não mudo ninguém. Pastor? Quem é pastor para mudar alguém? Quem é pastor? Tem pessoas que pensam que o pastor tem poder para mudar alguém. Eu não tenho poder para mudar ninguém. Igreja não tem poder para mudar ninguém. Religião muito menos. Quem muda a vida das pessoas chama-se Senhor Jesus Cristo. Ele sim, ele tem todo o poder, autoridade, sabedoria, conhecimento para mudar a vida das pessoas que encontram com ele no caminho. A prova está aí o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, então Saulo, indo para Damasco para perseguir os cristãos, para arrebentar com os cristãos.
No caminho, a Bíblia diz para nós, lá em Atos capítulo 9, que é ter um encontro com Jesus. E ele cai ao chão, e ele é transformado por esse encontro. Eu não consigo ver o apóstolo Paulo, ou Saulo, para você entender, eu não consigo ver o Saulo chamando alguém de Senhor, porque ele era um homem muito culto, um poliglota, um homem muito cheio de si, muito orgulhoso, colocava a sua vida nas mãos de Deus, sem conhecer Deus, tinha um orgulho muito grande. Eu não consigo imaginar Saulo chamando alguém de Senhor. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que ele faz é: quem é, Senhor? Porque Jesus pergunta para ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz assim: quem és, Senhor? A primeira coisa que eu aprendo aqui é que ele chama Cristo de Senhor, mesmo sem ver quem é que estava falando com ele. Ele chama Cristo Senhor. Ele muda a vida desse homem, ele é completamente mudado, ele é transformado, ele é convertido de uma forma sobrenatural. Um encontro com Jesus que já tinha até ressuscitado, já tinha subido aos céus. E o Senhor Jesus, então, irmãos, ele separa esse homem para quê? Para usar daquele conhecimento que ele tinha, daquela sabedoria, por ser poliglota, por falar outras línguas. O Senhor Jesus separa esse homem para quê? Para enviar ele para pegar as nações gentílicas. Quem são as nações gentílicas? Nós, todas as nações que não são o povo de Israel. Todas as nações do mundo, com exceção de Israel. Israel é a nação santa, Israel é a nação escolhida de Deus, Israel é o povo escolhido do Senhor. Então, fora de Israel, todas as nações do mundo são chamadas nações gentílicas. Nós somos gentios. Então Deus vai usar este homem que agora transformado por Jesus, não é transformado pela igreja, não é transformado pela religião, não é transformado pela crença, ele é transformado por Jesus, pela palavra, pela presença de Deus, pelo encontro com Jesus, ele é transformado. Então agora Deus vai usar dele, com esse seu conhecimento, com essa sua sabedoria, com essa sua cultura, para ele levar o evangelho do Senhor aos gentios, para anunciar o nome de Jesus Cristo às outras nações, que existe um Jesus que salva, existe um Jesus que batiza com o Espírito Santo, existe um Jesus que cura, e este Jesus em breve voltará. Glorificado e exaltado seja o nome desse Jesus. Amém, irmãos? Que está presente aqui nessa manhã, testificando no seu coração que aquilo que eu estou falando é palavra de Deus. Eu peço para você examinar e filtrar o que eu falo. Eu peço para você que está me assistindo, para você examinar tudo que eu falo, meditar no que eu falo e tirar as suas conclusões, filtrar o que eu estou falando. Se eu estou falando aqui de crença, de religião ou de igreja, eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou falando de um homem que foi convertido de uma forma sobrenatural no caminho da cidade de Damasco, onde ele ia perseguir os cristãos, e ele se torna um cristão. E aí ele vai passar este Saulo, que agora é Paulo. Deus, o próprio Jesus, muda o seu nome de Saulo para Paulo. Alguém aqui sabe, você na sua casa, você sabe qual é o significado da palavra Paulo? Alguém sabe? Ninguém sabe? Então é bom vocês saberem. Paulo significa pequeno. Paulo significa pequeno. Tá? Tá, pastores? Paulo, ó, pequeno. Porque para servir a Deus, irmão Vicente, eu aprendo que nós temos que ser pequeno. Meio, o maior homem, para mim, isso é particularidade minha, tá, irmão? Você pode ter as suas escolhas aí, você pode ter a sua escolha. Para mim, o maior homem usado por Deus no Novo, principalmente no Novo Testamento, chama-se Paulo. Qual é a tradução do nome Paulo? Pequeno. Sabe o que eu aprendo? Para servir a Deus, nós temos que ser pequenos. Nós não temos que ser grandes, temos que ser pequenos. Deus, para deixar bem claro isso, mesmo que ele faz, transforma de Saulo para Paulo, pequeno. Porque grande é só o nosso Deus. Aleluia. Grande é só Jesus. Aleluia. Poderoso é só Deus, irmãos. Poderoso é só Jesus.
Nós não temos poder para nada, nós não somos nada. Está aí essa pandemia aí, ó. Uma porcaria de um vermezinho, de um vírus aí, que ninguém enxerga, destruiu com todo mundo e continua destruindo. E continua destruindo, com todo mundo, com todas as nações poderosas, que se dizem poderosas. Os homens que se dizem poderosos estão aí sendo destruídos por algo que ninguém nem enxerga. Poderoso é Jesus Cristo. Aleluia. Ele reina e governa na minha vida. Ele reina e governa na vida da minha família. Aleluia. Ele reina e governa nessa igreja. Ele reina e governa na sua vida, na sua família. Aleluia. Ele reina e governa na sua vida e na sua família. É aquele que tem todo o poder. Ele tem poder sobre essa pandemia aí, ó. Ele tem poder sobre tudo isso. A hora que ele quiser, ele vai estalar os dedos assim e esse vírus vai desaparecer. Aleluia. Já falei para vocês. A hora que ele quiser, no tempo dele, é no dia e na hora que ele quiser. Ele vai dar sabedoria para um cientista em qualquer parte do mundo. Nós não sabemos em que nação vai ser. Vai aparecer um cientista que descobriu a vacina, que descobriu a cura. Mas tenho certeza de uma coisa: foi Deus, foi Jesus que deu sabedoria e cientista. No tempo que Deus quiser, ele vai dar essa cura aí para nós. Ele vai dar a cura para a humanidade. Tenho certeza disso. Este apóstolo Paulo, então agora Paulo, eu não vou falar mais Saulo, porque agora ele é transformado em Paulo. Então esse Paulo vai passar 3 anos na Arábia. Depois que ele se converte, ele vai para a Arábia, e lá na Arábia ele fica 3 anos em meditação. Ele fica recluso, meditando nas coisas de Deus. Então ele vai receber a revelação daquilo que ele considera ser o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, ele vem por revelação do Espírito Santo de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não é tirado da cabeça do homem. Ele não é tirado da cabeça do pastor. O Evangelho de Jesus Cristo, ele vem para mim, ele vai para você, ele se manifesta na sua vida através da revelação do Espírito Santo de Deus, que comprova no meu coração e no seu coração que verdadeiramente essa é a vontade de Deus para com os homens, a salvação. Paulo fica 3 anos na Arábia, ele fica recluso, estudando a palavra de Deus. Então Deus revela para ele, e agora Paulo então vai sair a pregar aquilo que ele considera ser o Evangelho de Jesus Cristo, que ele recebeu por revelação não da igreja. Ele não recebeu revelação do pastor ou revelação da religião. Ele recebeu a revelação de Deus através do Espírito Santo de Deus. O que é que ele faz agora? Que ele recebe a revelação do Evangelho, ele está capacitado para pregar o Evangelho, depois de 3 anos. Então agora ele sai para as suas viagens missionárias. Ele começa então a sair para as suas viagens missionárias, pregando o Evangelho. E durante essas viagens, o que acontece com ele? Vem as perseguições, né, irmão? Vem as perseguições. Sabe por que as perseguições veio sobre Paulo? Sabe por quê? Sabe por quê, irmão Vilela? Porque Jesus disse que viria. Quando Jesus fala, irmãos, se o homem quiser, bem; se o homem não quiser, amém. Vai acontecer. Quando Jesus fala, irmão, você querendo ou não, vai acontecer, porque foi ele que ele falou. E lá em Atos, no capítulo 9, na conversão de Saulo para Paulo, quando ele tem encontro com Jesus, e ele cai no chão, as pessoas falam que ele caiu do cavalo. Lá não fala que foi do cavalo, né? Lá não fala que foi do cavalo. Deduzem que foi do cavalo, porque naquela época, se ele estava indo numa viagem para Damasco, ele não estava indo de Meriva, estava? Estava indo de Honda Civic? Também não. Estava indo de avião? Também não. Ele estava indo de cavalo. Então deduz que ele caiu do cavalo. Lá não fala que foi do cavalo, provavelmente do cavalo. Lá fala que ele caiu ao chão e uma luz o cercou e ele ouve a voz, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: quem é, Senhor? E Jesus diz para ele assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele estava perseguindo, era Jesus ou eram os cristãos, irmãos? Não eram os cristãos que estavam perseguindo? Mas Jesus fala assim: você me persegue, sabe por quê? Aquele que perseguir você, aquele que me perseguir, aquele que te perseguir vai estar perseguindo Jesus. Ele compra essa perseguição no seu lugar. Ele compra a sua briga. Você não precisa brigar com ninguém, vai deixar que Jesus compra a sua briga. Quando Paulo estava perseguindo os cristãos, Jesus fala assim: você está me perseguindo, Saulo. E aí no capítulo 9, Atos 9, no versículo 5, ele vai falar assim: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que é isso que ele está dizendo para Paulo? Assim como você fez com os cristãos até aqui, daqui para frente agora vão fazer com você.
Saulo de Tarso, Paulo, pequeno. Então, depois de 3 anos na Arábia, ele sai para as suas viagens missionárias, e nessas viagens, então, começa a se cumprir aquilo que Jesus falou: perseguição. Perseguição das mais terríveis. O apóstolo Paulo passou por várias perseguições. Nós sabemos que ele sofre açoites, ele sofre prisões. O apóstolo Paulo ele é apedrejado. O apóstolo Paulo é mordido por serpente. O apóstolo Paulo sofre 3 naufrágios. É um homem muito perseguido. Mas em tudo Deus estava no controle. Quando nós somos servos de Deus, quando nós somos chamados por Deus, quando nós somos homens e mulheres tementes a Deus, Deus está no controle da sua vida. A última palavra sobre a sua vida não é da medicina. A última palavra da sua vida não é a Covid-19. A última palavra da sua vida é de Deus. O apóstolo Paulo sofreu perigo de morte várias vezes. Foram muitas as vezes. Foi mordido por serpente mesmo. Ele sofreu naufrágio de navio. Ele foi açoitado. Ele sofreu por várias vezes. Ele sofreu perigos de morte. Sabe por quê? Porque Deus tinha planos na vida dele. Deus estava no controle da vida dele. E a minha vida, a sua vida no controle de Deus. As coisas só vão acontecer de vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus, na hora que Deus quiser, do jeito que Deus quiser. E Deus sempre tem o melhor para nós, irmãos. Deus sempre tem o melhor para mim, sempre tem o melhor para você. Em Romanos capítulo 12, no versículo 2, diz lá que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, irmãos. É a vontade de Deus, não é minha, nem a sua, nem da igreja, nem da religião. É a vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita, porque Deus conhece todas as coisas. Deus sabe tudo. Então a vontade para a minha vida, para a sua vida, ela é boa, agradável e perfeita. Esse texto nós lemos aí, irmãos, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Aí narra as últimas palavras do apóstolo Paulo no corredor da morte. Ele estava preso numa masmorra em Roma. Essa segunda carta ao Timóteo é as últimas palavras do apóstolo Paulo. Ele então vai fazer uma retrospectiva da sua vida. É aquilo que eu te falei, faça um balanço da sua vida. O apóstolo Paulo aí nesses textos nós lemos, nós vamos meditar agora, nós vamos falar sobre esses 3 versículos. Ele está fazendo aí uma retrospectiva, um balanço da sua vida. E eu chamo a sua atenção aqui para 3 coisas no texto. Primeira coisa que eu chamo a sua atenção no texto, ele faz uma retrospectiva da sua vida passada. O apóstolo Paulo, ele faz uma reflexão, ele faz um balanço da sua vida no passado. Quando ele diz no versículo 7, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele está olhando o passado. Ele está fazendo um balanço da sua vida no passado. O verbo aí combati está no passado. Ele não fala assim, eu combato. Ele não fala assim, eu vou combater ou eu combaterei. Não, ele diz, eu combati. Ele está olhando a sua vida no passado. Eu chamo a sua atenção hoje, você que está me ouvindo, a examinar a sua vida no passado. Qual tem sido a sua luta, a minha luta, a nossa luta? Eu não estou dizendo olhar a sua vida no passado, irmão, antes de você conhecer Jesus, antes de você converter, não. Eu estou dizendo a sua vida no passado, depois da sua conversão. Qual tem sido a sua luta? Qual tem sido o seu combate? O apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele não investiu tempo em coisas apenas deste mundo. Quando o apóstolo Paulo fala combati o bom combate, e eu quero chamar a sua atenção o seguinte, ele sabia que ele estava indo para ser degolado, decapitado. Ele sabia da sua sentença. Ele sabia que estava para se cumprir dentro de poucos dias, poucas horas. E ele então examina a sua vida e ele vai dizer para nós que o seu tempo, depois que ele se converteu, depois que ele conheceu Jesus, ele combateu o bom combate. Ele quer dizer para nós que o tempo dele usado na sua vida pós-conversão,
depois de converter, depois que ele conheceu Jesus, depois que ele entregou a vida dele para Jesus, ele não investiu o seu tempo apenas nas coisas dessa vida, mas ele plantou para a eternidade. O que o apóstolo Paulo traz para nós, quando ele diz combati o bom combate, ele está dizendo o seguinte: eu não vivi aqui nesse mundo, depois de ter um encontro com Jesus, eu não vivi nesse mundo apenas pensando nas coisas desse mundo. Eu não semeei apenas para esse mundo, eu semeei, a minha vida foi uma vida de semeadura para o mundo vindouro, Devanir. Carolina, nós devemos ver a nossa vida aqui hoje assim. É claro, nós temos que nos preocupar com esse mundo aqui, com essa vida, né? Nós temos que comer, vestir, nos alimentar, trabalhar, cuidar da nossa família. Sim, temos. Mas o que o apóstolo Paulo quer dizer para nós quando ele fala combater o bom combate, que o bom combate, a nossa luta aqui, sabe o que é? É prepararmos para a vida que está por vir. E quando eu digo de combate, é porque são muitas coisas que querem nos combater, sabe para quê? Para nós entregarmos os pontos. Para nós perdermos essa luta. Qual luta, pastor? De semearmos para a vida futura. A semeadura, Gerlando, ela dá trabalho, não dá? Não dá, irmão Sérgio? Vocês conhecem aí de roça e mais do que eu, né, Deus? A semeadura dá trabalho, dá, Joãozinho? A semeadura, o cara tem que preparar a terra, tem um tempo certo para plantar, não é isso? Escolher a semente, dá trabalho. E isso é uma luta, é um combate. E é isso que o Paulo está chamando nós. Olha só, para nós semearmos para a vida futura, para nós plantarmos, é um combate, uma luta aqui. Porque são muitas as aflições deste mundo, são muitas as distrações deste mundo. A internet, com todos os benefícios que ela tem hoje, né? Eu estou aí usando a internet para pregar para o mundo todo, mas ela tem muita distração. Tem muita coisa que combate a nossa vida eterna nas redes sociais. Vou repetir, as redes sociais tem muita coisa que combate a nossa caminhada para a vida eterna. Então quando Paulo fala aí, combati o bom combate, é porque toda a sua vida ele lutou por aquilo que ele acreditava. Ele pregou a tempo e a fora de tempo. A luta do Paulo é que ele sempre lutou por aquilo que ele acreditava. Por aquilo que ele acreditava, ele viveu. Por aquilo que ele acreditava, ele morreu. Eu combati o bom combate. Eu fico às vezes impressionado, eu fico sem entender como é que cristãos não lutam por aquilo que eles acreditam. Nós vemos outras religiões, e eu me nego a falar de religião, eu não falo de religião, eu não dou nome, você tira as suas conclusões aí, você tira a sua conclusão, mas eu vejo que outras religiões, eles fazem coisas absurdas, mas sabe por que eles fazem? Porque eles estão lutando por aquilo que eles acreditam. Eu poderia falar aqui algumas coisas, não vou falar porque pode ofender alguém de outra religião, não vou falar porque pode ofender alguém de outra crença, mas fazem coisas absurdas, e eu entendo. Sabe o que fazem, irmãos Vicente? Porque eles acreditam naquilo que estão fazendo. O cristão não faz nem nada, fala muito, mas na hora de pôr em prática não pratica, já aquilo que fala, não acredita naquilo. O apóstolo Paulo, ele combateu o bom combate, ele lutou por aquilo que ele acreditava, a salvação, a vida eterna, ele viveu lutando por isso. Ele morreu lutando por aquilo que ele acreditava. Essa deve ser a nossa vida. Nós devemos lutar aqui, viver aqui, lutando por aquilo que nós acreditamos. E se morrer, nós vamos morrer acreditando naquilo, pregando aquilo que nós acreditamos, irmãos. Que é a salvação que só existe em Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz lá que em nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importamos que sejamos salvos. É só em Jesus Cristo, irmãos. Só em Jesus. E às vezes nós não vivemos isso, nós não combatemos isso, nós somos levados às vezes por outros ventos de doutrina, somos levados às vezes por outras pessoas que vêm nos persuadir com outras doutrinas, não lutamos. O apóstolo Paulo combateu o bom combate, ele viveu e ele morreu lutando, pregando o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das nossas almas. Segunda coisa, ele diz que completou a sua carreira. Combati o bom combate. Completei a carreira.
Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa com você que está me assistindo aí. Você precisa completar a sua carreira. Nós precisamos completar a nossa carreira. Não adianta só começar uma carreira. Não adianta só começar uma caminhada com o Senhor Jesus. Eu conheço, vocês conhecem pessoas que começaram uma caminhada com Jesus. Uma caminhada cheia de graça, uma caminhada cheia de glória, uma caminhada cheia de bênção, e que no meio da sua caminhada desistiram da caminhada. O que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós, que traz para nós, é o seguinte: olha, não basta começar bem, tem que encerrar bem a nossa carreira, a nossa caminhada com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo ele vai deixar bem claro para nós que ele estava indo para Jerusalém, ele estava preso, e ele vai compartilhar com os presbíteros da igreja de Éfeso o seu desejo de encerrar a sua carreira. Olha só, presta atenção. O apóstolo Paulo, ele estava em Jerusalém, numa reunião com a igreja de Éfeso, lá em Atos, no capítulo 20, você vai ver lá, a partir do versículo 22, ele vai dizer assim, que ele estava indo para Jerusalém. Atos capítulo 20, versículo 22, ele fala que ele estava indo para Jerusalém, que ele não sabia o que estava esperando ele lá em Jerusalém. Capítulo Atos 20, 22. No versículo 23, ele fala assim que era revelado pelo Espírito Santo de Deus, que lá ele ia sofrer o quê? Prisões e tribulações. Está escrito lá em Atos, capítulo 20, versículo 23. Ele fala assim, ó, versículo 22 fala que ele estava indo para Jerusalém, não sabia o que estava esperando por ele em Jerusalém. No versículo 23 ele fala assim: me é revelado pelo Espírito de Deus que o que me aguarda lá é prisões e tribulações. Agora, o lindo, o maravilhoso desse homem, nós temos admiradores desse homem mesmo. Nós temos que dar muito glória a Deus, que esse homem foi muito usado por Deus, muito cheio do Espírito Santo de Deus. Se não é um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele jamais vai afirmar o que ele afirma em Atos capítulo 20, versículo 24. Ele fala assim: porque eu em nada tenho a minha vida por preciosa. Eu estava vindo agora no carro com a Meire e com o Ivan, e eu falei, tem muitos crentes aí melindrosos, não tem? Não tem, Vilela? Não tem, Dissegue? Tem, Vilela? Então os crentes melindrosos aí, chefe. Ei, Maratá, vou sair dessa igreja, o pastor não falou paz comigo hoje. Os crentes melindrosos, meu pai, qualquer coisa eu vou sair da igreja. Só sai da igreja, irmãos, quem nunca esteve na igreja. Porque quem está na igreja, a igreja é Senhor Jesus. Não estou falando de denominação, não. Estou falando de parede, não. Estou falando de igreja é Senhor Jesus. Ele é a cabeça da igreja. Quem teve, quem está aí, Jesus nunca sai. Aí tem uns crentezinhos, uns crentes melindrosos aí, sabe? Que supervalorizam. Tem uns pastores aí que se acham, né? Os caras. Sabe o que o apóstolo Paulo me ensina? Sabe o que ele ensina para vocês? Sabe o que ele ensina para vocês nessa manhã? Ele fala assim, Atos capítulo 20, versículo 24. Ele fala assim: porque eu em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra em mim a minha carreira, que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para anunciar o evangelho da glória de Deus. Aleluia. Olha o que era importante para Paulo. Olha o que era precioso para Paulo. Não era a vida dele, não. O Espírito Santo revelava para ele no versículo 23, Atos 20, 23, que em Jerusalém ele ia sofrer prisões e tribulações. E no versículo 24 falava, mas eu não tenho minha vida preciosa em nada. O que é precioso para mim é cumprir, acabar a minha carreira, é cumprir o meu ministério, que o Senhor Jesus me deu. O ministério que eu tenho hoje de pastor, foi o Senhor Jesus que me deu. Não foi a igreja do Evangelho quadrangular, foi Jesus que me deu. O evangelho que você tem de pregador do evangelho, de pregador do evangelho, porque todos nós somos pregadores do evangelho. Pastor que é mais um pregador do evangelho. Eu só tenho um título aí de pastor que isso aí faz diferença nenhuma, de mim para vocês, para você que está ouvindo aí, não tem diferença nenhuma. Nós todos fomos escolhidos e separados por Jesus para pregar o evangelho da glória de Deus, irmãos. E por isso eu não posso ter a minha vida como preciosa. Eu preciso encerrar a minha carreira.
Veja que Paulo, antes de estar na prisão, antes de usar as últimas palavras, combati o bom combate, acabei a carreira, ele já tinha revelado para os presbíteros da igreja de Éfeso que o desejo no coração dele, o importante para ele era o quê? Encerrar a carreira. E aí fiquei para nós meditarmos. Será que nós estamos no caminho certo para encerrarmos a nossa carreira? Eu disse aqui que o que ele quer dizer para nós é que não adianta começar bem uma carreira. Nós precisamos encerrar bem a nossa carreira. E agora, no final da vida, antes dele ser decapitado, degolado, ele vai dizer assim: completei a carreira. A terceira coisa, guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Sabe o que quer dizer para nós? Que mesmo ele vivendo naquela época, já existiam muitas heresias, já existiam muitas falsas doutrinas, muitos ensinamentos errados de respeito ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Naquela época já existia, mas que ele se manteve íntegro na sua fé em Jesus Cristo, na sua fé ao Evangelho. O que o apóstolo Paulo nos ensina nessa manhã, irmãos, é que naquela época, mesmo com tantos falsos profetas, doutrinas de homens, invencionistas de homens, os homens hoje estão inventando um monte de coisa aí, irmãos. Naquela época já tinha. Hoje estão inventando aí a semente de feijão para curar Covid-19, semente de feijão. É copo d'água para curar enfermidade. É rosa ungida, é cajado, é o manto, tocar no manto. Eu já falei aqui em outra mensagem. Os homens estão invencionistas humanos, é doutrina de homens, estão ensinando um monte de coisa aí. É como se Jesus precisasse de ajuda de alguma coisa ou de alguém. É só Jesus, irmãos, é só Ele. E o apóstolo Paulo, quando ele fala assim, guardei a fé, ele diz, guardei a fé em Jesus Cristo. Eu guardei a fé no Evangelho. Eu não guardei a fé na igreja, na religião, ou nas doutrinas que estão anunciando por aí. A minha fé, ela está baseada em Jesus Cristo. A minha fé, a sua fé, a nossa fé tem que estar baseada em Jesus Cristo, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Agora, irmãos, ele vai fazer um balanço do seu presente. Nós meditamos aí no versículo 7, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele falou do passado. Agora, ele vai falar para nós do presente. Qual é o presente aí? O versículo 6. Ele fala assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício, e próximo está o tempo da minha partida. Ele está falando de quê? Do presente. No versículo 7 ele fala do passado. No versículo 6 ele vai falar do presente. Ele muda os verbos. O verbo que era passado, agora o verbo ele usa no presente, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício, e próximo está o tempo da minha partida. O que o Paulo nos informa é que ele tem consciência de que ele está indo para a morte. Quando ele fala que eu já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício, ele está dizendo, eu tenho consciência de que eu estou indo para a morte. Eu tenho consciência que eu estou indo para ser degolado, que eu estou condenado à morte. Paulo tinha consciência disso, irmãos. Porque vocês podem pensar assim, você pode pensar assim, que Paulo estava numa situação que estava enganado, que ele não sabia o que ia acontecer com ele. É claro que ele sabia o que ia acontecer com ele. O martelo já tinha sido batido, ele já tinha sido condenado a degola. Ele já tinha sido condenado. Então Paulo, irmãos, ele está sabendo. Mas o que ele quer afirmar para nós aqui, irmãos, também ele vai afirmar para nós o seguinte, que não é Roma que vai matá-lo. Ele estava preso em Roma. Ele vai dizer para nós aqui que não é Roma que vai matá-lo, mas ele vai se entregar. Ele está dizendo para nós aqui que não é Roma que vai matá-lo. Eu já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício. Ele está dizendo assim, eu estou me entregando.
A partir do momento que eu prego Jesus Cristo, que eu sou um homem temente a Deus, que você prega, que você é um homem temente a Deus, pode ter certeza que nós estamos oferecendo a nossa vida em sacrifício, porque nós podemos a qualquer hora sermos sacrificados por causa do Evangelho. Uma perseguição muito grande está por vir sobre a igreja. Preparem-se para isso. Hoje, lá no Oriente, existem muitas igrejas que são perseguidas. As pessoas são mortas, mas elas continuam anunciando Jesus Cristo como o único Salvador. O que Paulo está falando para nós aqui é que quando nós tomamos a decisão de sermos fiéis a Deus, nós estamos nos oferecendo. Para quem? Para Roma? Não. Nós estamos nos oferecendo para Deus. Roma não vai matar Paulo. É Paulo que está se entregando como oferta de sacrifício. O próprio apóstolo Paulo escreve lá em Romanos capítulo 12, no versículo 1, ele fala assim, conjunto, pois, irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, que apresentais a eles vossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando você vem aqui, você tem que ter, sua razão tem que estar aí, afiadinha, seu raciocínio, sua mente, para você saber que quando você é temente a Deus, você está se oferecendo a Deus. O apóstolo Paulo, ele mesmo, sempre Paulo, né? Sempre Paulo. Ele mesmo escreve em Romanos, no capítulo 8, ele vai falar assim, que nós somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Fala em Romanos capítulo 8, ele fala assim, a ti, versículo 35 a 36, Romanos 8, 35 a 36. Porque no 37 vai falar assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, 37. Os versículos anteriores ali, 36 e 35, fala assim, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro para nós que nós somos entregues à morte todos os dias por amor a Jesus Cristo. Aqui, ele vai deixar bem claro para nós que não é a Roma que vai matá-lo. Ele vai se entregar de livre e espontânea vontade. Não é para Roma que ele está se entregando. Ele está se entregando, ele não é prisioneiro de César. Ele está se entregando para Jesus Cristo. Ele vai se entregar para Deus como um sacrifício vivo, agradável e santo a Deus. Ele não diz que vai morrer. Ele diz o quê? Que ele vai o quê, irmãos? Versículo 6. Deixa eu pôr a sua consciência, a sua razão, a sua mente para pensar. Você que está em casa aí, responde para você mesmo. Então escreve aí. Depois eu vou ver isso lá quando chegar em casa. Escreve aí. O apóstolo Paulo aqui não fala que ele vai morrer. Ele fala que ele vai o quê? Alguém sabe me dizer? Pregar? Versículo 6. Lê o versículo 6 aí. Aí não fala de pregar. Ele não fala que ele vai morrer. Ele usa uma outra palavra aí. Sabe, Geraldo? O que ele está falando que ele vai fazer? Adormecer. Minha partida está próxima. Então o que ele vai fazer? Ele vai? Ele vai? Sei que você falou, Vilela. Ele vai? Pegar, né? Não. Próximo. Não, antes. Ele vai? Ele vai Partir. Eu quero chamar a sua atenção. Leia e medite na palavra de Deus. Ele está falando aí que ele não fala que ele vai morrer. Ele fala assim, olha, porque eu já estou sendo oferecido, Carolina, por aspersão e sacrifício, e próximo está a minha morte. É isso que ele fala? Não. Ele fala assim, próximo está a minha partida. Ele fala morte. Ele fala, próximo está a minha partida. E aí eu quero chamar a sua atenção para essa palavra partida. Essa palavra partida ela é muito sugestiva, porque a palavra partida ela tinha na época 3 significados muito claros. A palavra partida naquela época ela tinha 3 significados muito claros. Qual eram os significados? O primeiro, a palavra era usada para alguém que ia fazer uma viagem e ele tirava dos seus ombros a sua mochila para que ele pudesse caminhar livremente, caminhar mais à vontade. Então a palavra partida tinha 3 significados naquela época, e esses significados são bem claros. Naquela época a palavra partida queria dizer o seguinte, alguém mesmo que vai fazer uma viagem, mas viajar a pé, né?
caminhar, né, a pé, com mochila, com peso nas costas, é uma coisa desagradável, desconfortável. Então a palavra partida tinha um significado, qual é? Tirar a mochila, tirar o peso do seu corpo para continuar a sua caminhada, a sua viagem. Quando ele usa a palavra partida, ele está dizendo exatamente isso. Ele está vindo para a morte, mas ele se recusa a usar a palavra morte, ele fala partida. E eu pergunto para você, eu pergunto para você, o que é a morte para o crente? O que é morrer por crente? Morrer por crente é uma caminhada para uma outra vida, é uma viagem, é uma partida. O que é a morte para o crente? Lá em Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 13, sabe o que é? Lá fala que é o alívio das suas fadigas. Lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, fala que a morte para o crente, sabe o que é? É o alívio das suas fadigas. E aí eu pergunto para vocês, quanta fadiga, né, irmãos? Quantas lutas, quantas batalhas mesmo, quanto sofrimento, irmão Vicente, no nosso dia a dia, quanta luta. Então a palavra partida, ela significa, para o apóstolo Paulo, para mim, para você, uma caminhada livre desse peso que nos é colocado. Tem que trabalhar, tem que cuidar da família, tem que sustentar a casa, é peso, é fadiga. Agora a pandemia é peso, a preocupação com os nossos entes queridos, a preocupação com a gente mesmo. O apóstolo Paulo está falando que ele não vai morrer, está próximo à minha partida, ou seja, estou tirando a fadiga. Apocalipse 14, 13 fala que é a fadiga, é se livrar da fadiga. E quantas são as nossas fadigas? O segundo significado para a palavra partida, no original, naquela época, trazia a noção de alguém que desamarrava uma canoa na margem do rio para atravessar para outra margem do rio, para o outro lado do rio. A palavra partida também tinha significado lá na época. Alguém desamarrava uma canoa e entrava nessa canoa e atravessava para outra margem, atravessava para o outro lado do rio. Bem próprio para nós hoje, né, irmãos? O que é a morte para o cristão? É uma viagem que nós vamos atravessar para uma outra vida. Nós vamos estar voltando para a nossa pátria. A nossa pátria não é aqui, irmãos. A nossa pátria ela é celestial. Aleluia. Eu gosto muito de uma frase do doutor Billy Graham. Vocês ouviram falar dele, não ouviram? Ele morreu recentemente agora, com quase 100 anos. Um pastor lá nos Estados Unidos, muito conhecido, muito famoso. Ele era conselheiro de muitos presidentes dos Estados Unidos, que dizem ser aí a maior potência, os homens mais inteligentes, mais sábios, mas era o pastor Billy Graham, que era conselheiro de muitos presidentes dos Estados Unidos. E esse pastor Billy Graham partiu há pouco tempo, com quase 100 anos de idade. Ele tinha uma frase que eu gosto muito, que tem que ser a minha frase, tem que ser a sua frase, tem que ser a sua frase. Ele dizia assim: um dia vocês vão ouvir dizer que Billy Graham morreu. Não acreditem em nenhuma só palavra, porque eu não morri, eu voltei para a casa do meu pai. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. Quando ele fala que eu parti, ele não fala eu morri, eu parti. Ele fala assim: eu estou partindo para a casa do meu pai. O terceiro significado da palavra partida é a noção que traz para nós que naquela época se desamarrava as estacas das tendas. Tenda era uma casa provisória, eram as barracas. Então se tirava aquelas tendas e ia-se para onde? Para uma morada fixa, uma morada definitiva. A palavra partida naquela época também tinha significado. Alguém que desamarrava as estacas da barraca porque conseguiu uma casa definitiva, uma casa permanente. Isso é o morrer para o cristão, irmãos. É partida. Nós vamos desamarrar as estacas das nossas tendas aqui eterna. Nós vamos partir para a casa que Deus reservou para nós. Por isso que o apóstolo Paulo usa isso daí, a palavra partida. Ele não usa a palavra morrer. Eu já estou de partida. O que é morrer para o crente, irmãos?
é mudar de endereço. O que é morrer por crente? É deixar essa casa aqui frágil, muito frágil, né? Você vê aí um vírusinho, coronavírus, é muito frágil a nossa casa, e nós vamos então para a casa que o Pai preparou para nós. Amém? Eu percebo, irmãos, que o apóstolo Paulo, ao avaliar o presente, ele não estava desesperado, porque não tinha morte para ele, tinha só uma viagem. Ele sabia, irmãos, que ele estava naquela situação, e ele queria mostrar para mim e para você que a sepultura não é o nosso último endereço. A sepultura não é o endereço daqueles que servem a Deus, mas é a casa do Pai que é o nosso último endereço. Eu estou indo para lá, vocês estão indo para lá, vocês estão indo para lá, para a casa do Pai. A sepultura não vai nos prender, a sepultura não vai nos segurar. E finalmente, irmãos, para nós encerrarmos, o apóstolo Paulo vai fazer uma avaliação final da sua vida, olhando para o futuro. O versículo 8, ele vai dizer para nós assim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer para nós assim: agora, pois, a coroa da justiça, que me é guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quanto amarem a sua vinda. Olha o que o apóstolo Paulo fala para nós, irmãos. Ele está nos informando que não importa se foi Nero quem condenou ele, não importa se foi o tribunal de Roma que o sentenciou à morte. Para Paulo, isso não importa. Se foi Nero quem viu ele culpado, se foi Nero, porque ele estava sendo aí, irmãos, nessa acusação de ter posto fogo em Roma, ser um dos líderes daqueles que puseram fogo em Roma. E nós sabemos que quem pôs fogo em Roma foi Nero. E Nero acha um álibi muito grande, sabe por quê? Porque 70% da cidade de Roma foi queimada. E o lugar menos atingido foi aonde? Onde viviam os cristãos. Foi o lugar menos atingido pelo fogo que Nero pôs na cidade de Roma. Então Nero acha eles terem um álibi, porque já que os cristãos foram os menos atingidos por este fogo, foram os cristãos que colocaram fogo em Roma. Foi ele que colocou fogo em Roma. Ele passa a culpa dos cristãos e chama Paulo como quem? O grande líder dos cristãos. Então Paulo estava preso em Roma, sendo acusado de ter posto fogo em Roma. Mas o apóstolo Paulo aí, quando ele fala o justo juiz, ele está dizendo o seguinte: não importa se foi Nero que me condenou, não importa se foi o tribunal que me sentenciou à morte, para mim o que importa é que sobre mim não há nenhuma penalidade, sobre mim não existe nenhuma acusação. Sabe por quê? Porque ele foi justificado pelo justo juiz, ou em outras traduções está aí, reto juiz. Ele começa dizendo assim: olha, a coroa da justiça que me é guardada, a qual o justo juiz. Em outras traduções está escrito o reto juiz. Então para ele não importava Nero, não importava o tribunal de Roma. O que importava para ele era quem? O justo juiz, o Senhor Jesus, o reto juiz, o nosso Deus. E ele fala que este juiz já livrou ele de toda a condenação. Ele já foi justificado por esse juiz. Eu e você, nós, a igreja, vocês, quando nós erramos, nós somos justificados por Jesus Cristo. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Quando nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, o sangue de Jesus Cristo vem e nos justifica perante Deus. Quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós falhamos, nós estamos justificados. Então o apóstolo Paulo está dizendo para nós exatamente isso aí: olha, ele está seguro de que ele está indo para um local onde seu corpo não será tombado ou decapitado a sua cabeça. Ele está falando que ele vai receber uma coroa, não é isso? Não é isso? A coroa que me está guardada, o qual o justo juiz, não é isso? Vai receber uma coroa. A gente coloca a coroa onde? No dedo? A gente coloca a coroa no ombro? É na mão? Não, a coroa é colocada na cabeça. O apóstolo Paulo, Carolina, ele deixa bem claro para nós nessa manhã que ele ia para um lugar onde a cabeça dele não ia ser arrancada. Embora na condenação de Roma, na condenação do tribunal de Roma, irmão Vicente, a cabeça dele ia ser arrancada de cima do corpo. Mas quando ele fala que ele vai receber uma coroa, ele quer deixar bem claro para mim e para você
que não é o túmulo. A nossa cabeça não vai sair do pescoço, nunca, jamais, porque tem uma coroa e ele fala assim: olha, essa coroa não é só para mim, não é um privilégio meu do apóstolo Paulo, mas é para todos aqueles que amarem a sua vinda. E eu te pergunto, você ama Jesus? Você ama a vinda de Jesus? Você está ansioso, aguardando essa vinda? Eu oro todos os dias para o Senhor Jesus voltar, todos os dias, para Ele vir buscar a sua igreja. Você está ansioso por isso? Você ama a vinda de Jesus? Você está ansioso por isso? Você ama a vinda de Jesus? Está reservado para todos aqueles que amam a sua vinda. É o que termina o versículo dizendo aí. Agora, pois, a coroa da justiça que me é guardada, a qual o justo ou o reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos quanto amarem a sua vinda. Ele entendeu isso, moço. Ele entendeu que ele não está indo para ser degolado, mas para receber a coroa da justiça. Amém? Que você fique com essa palavra no seu coração. Que Jesus te abençoe por essa palavra. Que você seja abençoado por essa palavra. Se você crê em Jesus Cristo, se você ama Jesus Cristo, se você é fiel a Deus, se você é fiel à sua palavra, fica tranquilo. Jesus está no controle de tudo na sua vida. Nós não vamos morrer. Nós vamos fazer uma viagem. Lembra dessa palavra aí, partida. Nunca use a palavra morrer, muito embora não é errado nem pecado essa palavra morrer, né? Mas troca essa palavra morrer por partida. Um dia eu vou partir. Um dia eu vou partir para onde? Vou partir para o casa do meu pai. Eu vou partir para a minha pátria. Que Jesus abençoe vocês. Eu abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Eu termino essa palavra dizendo assim: faça um balanço da sua vida. Faça um balanço da sua vida. Como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua vida no passado? Como tem sido a sua vida no presente? E o que você está plantando para a sua vida futura? Você tem sido obediente à palavra de Deus? Você tem sido fiel a Deus? Tem sido temente a Deus? Eu quero orar por você nessa manhã. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Você tem segurança do seu futuro? Você tem a certeza da sua salvação? Você tem segurança do seu futuro? Você sabe para onde você está indo? Você tem certeza? É nessa manhã, eu quero orar a Deus para que Ele venha trazer um bálsamo, um refrigério para a sua alma. Eu quero orar para alguém que ontem, conversando com uma pessoa, me pediu que eu orasse para que ela tivesse paz. Eu vou orar nessa manhã para essa pessoa. Deus sabe quem que é, e essa pessoa, que estiver me assistindo, também sabe. Quando ela me pediu, ore para que eu tenha paz, eu vou orar para você nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, eu quero, Pai, pedir que o Senhor venha tomar a direção dessas vidas, Pai, que nessa manhã ouviram a Tua palavra. Eu te peço que o Senhor venha confirmar no coração de cada um dos Teus filhos a verdade dessa palavra, dessa mensagem que foi pregada aqui hoje, Senhor. E não foi o pastor a pregar, mas o Teu Espírito através da minha vida. Confirma essa palavra no coração de cada um daqueles que ouviram, presentes aqui na igreja ou através de uma rede social. Que o Senhor possa manifestar a Tua glória e o Teu poder. A Sua palavra diz para nós que é o Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ó Espírito de Deus, eu te peço, em nome de Jesus, venha, Senhor, convencer os ouvintes desta mensagem nessa manhã a entregar a vida para o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus e abençoamos todas as vidas que vieram aqui nessa igreja, todas as famílias aqui representadas, abençoamos as vidas que nos assistiram, Senhor, através do Facebook, e as suas famílias sejam abençoadas pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, repreendemos, Pai, todo o mal no nosso meio, repreendemos, Pai, essa pandemia nas nações do mundo, nós repreendemos, Pai, essa pandemia na nossa nação. Abençoe o Brasil, Senhor. Nós declaramos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus, a nossa vida pertence ao Senhor Jesus, a nossa família pertence ao Senhor Jesus. Abençoa os nossos governantes na área federal, estadual e municipal. Abençoa os nossos médicos. Abençoa os nossos governantes, Pai. Abençoa as nossas autoridades na saúde, Senhor. Em nome de Deus Cristo, abençoa os enfermeiros. Abençoa os cientistas, Senhor. Eu te peço, tem misericórdia. Retire de nós, Pai, esse castigo. Retire de nós, Pai, esse juízo, que ainda que seja temporário. Pois a Sua palavra diz que não abreviar esses dias,
que nenhuma carne se salvaria. Abençoa a nossa nação, abençoa as nações do mundo, Pai. Aqueles que estão enfermos, Pai, com essa enfermidade ou com outras enfermidades, que o Senhor possa curar, porque é o Senhor Jesus que nos sara. O Senhor é o Deus, Pai, de toda a provisão. O Senhor é o Deus, Pai, o Jeová Rafá, o Deus que cura, Pai. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, a sua palavra diz que o Senhor é o nosso consolador, que o Senhor venha consolar as famílias, Pai, que estão perdendo os seus entes queridos. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Digam graças a Deus. Digam aleluia. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a família de vocês. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja convosco hoje e permaneça para sempre. Deus abençoe os irmãos. Baixa convosco até quarta-feira, tá? Em nome de Jesus. Até quarta-feira, irmãos, às 19h30, ok? Às 19h30, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Amém.